Hoje é dia 1º de outubro e a gente está muito feliz com o 35º episódio do nosso podcast Entre Vínculos. A gente recebe hoje a Natália Benotti para falar de uma figura muito querida e popular para quem viveu em Piracicaba nos anos 70, 80, 90. Ela vai falar um pouco para a gente sobre o projeto Meu Nome é Madalena, um documentário independente com roteiro e direção do Tiago Barros. Lembrando que nosso podcast pode ser ouvido no Spotify, no Google e no site Recriando Vínculos. Seja bem-vinda, Natália. Gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Muito importante e um prazer estar aqui. Sou muito fã do podcast já, muito fã do trabalho de vocês também. E para mim, como uma mulher que está aí no cinema, no audiovisual, aprendendo muito, é muito significativo vir aqui falar desse projeto independente, que é um filho, né? E meu nome é Natália Benotti, eu sou piracicabana, sou produtora, fiz faculdade de comunicação, de produção de moda e sou terapeuta corporal. E como que você se envolveu nesse documentário? Como está sendo o processo do documentário, da produção, da realização? Queria que você falasse um pouco, então, a respeito disso. O documentário foi um presente, assim, na minha vida. Um desafio, né, como meu primeiro documentário, como na frente aí de direção com o Tiago Barros, que é o roteirista. E aconteceu de forma muito orgânica, foi gostoso, porque foi natural. Claro, depois de uma tragédia, de um crime de ódio que a nossa querida Madalena sofreu, a ideia era fazer com a Madalena em vida, que traz um outro peso, um outro significado. Mas aconteceram várias coisas, né? Ela enfrentou um câncer, ela estava muito cansada de ameaças, ela chegou da entrevista, eu falo que pra gente é importante porque a gente tem essa benção dela, sabe? Ela sabia que em algum momento isso ia acontecer. E eu acho que foi um pouco assim, não sei, não aconteceu, né? E aí agora ressignificou tudo, trouxe um outro sentido fazer agora depois da morte dela, né, do assassinato. E o Thiago tava desabafando comigo, na verdade, foi acho que uns 2 dias depois da morte desse crime. E ele veio desabafar comigo, né, contar que ele tinha um roteiro. Quando ele me falou isso, eu já falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, porque ela foi muito importante. E o que aconteceu com ela acontece com muitas Madalenas por aí. Eu acho que a gente pode ressignificar sim, né? E vamos aí. E aí no começo era eu e Thiago, com muita vontade, muitas ideias. E no meio de uma pandemia, com bastante dificuldade. E aí o primeiro desafio também foi não deixar aquela ideia esfriar, né? Que no meio do nosso trabalho, das nossas coisas, colocar isso e pegar isso pra gente e falar vamos, porque tem muita coisa pela frente, mas vamos, a gente não sabia como direito. E aí escolher a equipe. E a gente começou com várias preocupações, né? De como que a gente escolheria, quem a gente chamaria. Eu acho que tem que ter a experiência, mas principalmente tem que estar afim, né? Tem que estar muito querendo fazer, tem que estar nessa mesma sintonia que a gente, que é acreditando muito no nosso trabalho e na Madalena, na história dela, porque é um trabalho coletivo, né? É independente, então a gente não tá ganhando, a gente tá aí participando de alguns editais, abriu agora o financiamento coletivo. E a gente queria trazer diversidade, né? Assim, eu acho que não adianta a gente falar de uma pessoa que é tão diversa, que levantou tantas causas e na nossa produção não transparecer isso. Acho que a gente conseguiu, né? A gente tá no caminho. Falta aí alguns passos, mas desde o começo foi muito importante. Você falou então que esse projeto já existia antes e que quando aconteceu a morte de Madalena, quando ela foi assassinada, né? É bom que se lembrem.
vocês decidiram levar adiante, e aí eu entendo que mudou. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi readaptar esse roteiro, como é que vocês pensaram isso? É um outro desafio, que quando a gente fala de Madalena, a gente vai passando por vários desafios, né? E a gente tinha alguns materiais, acho que uma entrevista só, da gente, que a gente capturou mesmo, fez isso, né? O Thiago. E o resto foi contatos que o Thiago foi tendo, assim, durante esses anos que ele quis fazer esse roteiro com ela. E o roteiro era todo com ela em vida. Então a gente pensou, primeiro, a gente quer contar a história da Madalena, que transcende muitos rótulos e muitas coisas, e não deixar ela, esse crime, esse documentário pegar essa coisa ruim, assim, né? Claro, a gente tem que falar, porque faz parte da história dela e de muitas outras Madalenas, mas tem pessoas representando ela, o documentário, ela está presente no documentário inteiro, e aí tem um finalzinho que é muito especial, que é onde é uma chave assim que vira tudo isso para que aí que realmente mostra que ela não está mais aqui, né, nesse plano com a gente, dividindo, mas com certeza é, tá continuando aí suas coisas por aí, e é isso, a gente mostra nesse final só. Então é só no finalzinho do documentário que o pessoal vai perceber o que aconteceu com ela, e que a gente vai denunciar esse crime de ódio, mas não é o objetivo, assim. Então, interessante isso que você está falando, né, Natália? Da importância da memória sobre uma pessoa e de não reduzir também uma pessoa a um acontecimento, abranger o máximo da vida dessa pessoa, no caso da Madalena. É esse o espírito do documentário, pelo jeito? Isso, é isso, é exatamente isso, porque ela é muito, Madalena, ela é, né, é até engraçado, a gente não consegue falar dela no passado, assim, ela é muito presente, ela é múltipla, ela não tem como a gente não ser abrangente, porque ela levanta várias causas, ela é muito inspiradora pra mim, como mulher, tá falando dela, tá trazendo a história dela, é um presente mesmo, é muito significativo. E quando eu comecei a ler sobre essa multiplicidade, a pesquisar sobre isso dentro desse roteiro, foi um momento pessoal que eu tava casando muitas coisas, assim, né? Nesse mundo também, de fazendo muitas coisas diferentes. E aí eu olhei pra isso e eu falei, tá tudo bem, né? Porque se ela conseguiu, eu também consigo. Então, acaba juntando com uma coisa pessoal e não tem como, né? A gente se envolve muito com esse trabalho, com a história dela, e é não deixar realmente esse, esse crime de ódio se tornar o que ela foi, o que ela é, né? Aqui para Piracicaba, primeira trans a ser eleita, né? Com o maior número de votos do partido e com possibilidade de depois se reeleger, mas por vários motivos ela não quis. Não era fácil ela estar ali, e, e continuou por 20 anos como líder comunitária. Então ela entrou como vereadora já sendo líder comunitária, continuou fazendo o que ela fazia nas periferias e saiu de lá, continuou o legado ali né, na Boa Esperança, no centro comunitário ali do Boa Esperança. Então não tem como reduzir em nenhum momento. Acho que é só Não dá transbordar para mesmo. não considerar, né, o assassinato, a violência, porque de fato é representativo do Brasil, né, uma mulher negra, trans, que foi eleita, como tantas mulheres nas últimas eleições, inclusive, mulheres trans, pessoas homossexuais, homens e mulheres, e muitas pagando um preço alto por estar na política, né? Então a Madalena morreu, foi assassinada, a Marielle também morreu, foi assassinada,
são crimes dos quais não estão visibilizados, nesse sentido de que a investigação revelou o que aconteceu. Entendo que sejam crimes políticos, da Madalena, tanto quanto o da Marielle, né? Então, colocar isso em pauta é muito importante porque representa tanto a história política destas vereadoras, né, quanto a história das pessoas e dos grupos LGBTs no Brasil, né, que tem um número de assassinatos. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, pessoas homossexuais, né? Então, é preciso ampliar, mas, ao mesmo tempo, não deixar, em hipótese alguma, de marcar, né? De marcar essa violência que acompanha. Não tem como não falar, né? E acho que seria um erro a gente não falar também, né? Como você disse, é importante. Eu lembro que uma coisa que marcou muito, logo nas primeiras divulgações do DOC, a gente participou de uma entrevista com o Anselmo, que é da ONG CASB, e ele falou: olha, muito legal, parabéns, estou aqui para o que vocês precisarem, só que só essa semana já foram mais 3. E aí isso impactou muito a gente, assim, né? E são coisas que vão somando pra gente falar, ó, a gente tem que se posicionar. Então há um posicionamento, com certeza, não deixar isso se apagar. A gente até entrou em umas questões de entender, assim, naquela época, quando a gente foi entrevistando as pessoas também, né? E agora, qual época era menos pesado, não sei nem que palavra usar, ser trans, né? Ser negro, ser pobre, porque a gente conheceu amigas da Madalena, que a Madalena se inspirou para essas pessoas saírem para a rua vestidas de como elas queriam. E hoje, né, outra geração que conhece ela e vê essa figura, né, essa personagem, que não deixa de ser, e trazendo tudo isso, o que mudou, né? Porque foi divulgado sobre esse crime, mas a gente vê essa divulgação, assim, muito... Aconteceu isso, estão presas essas pessoas, e é isso. E aí você vai ver por trás, a gente teve muito contato com a família, que foi muito resistente no começo, então a gente foi ganhando confiança da família, porque Madalena foi enganada a vida inteira, né? E ela era uma pessoa às vezes ela não tinha, mas ela dava pro outro que ela não tinha, às vezes, assim, ela tirava roupa, dava, ela ganhava cesta básica, ela dava. Então todo mundo tinha muito medo, tinha muito receio, o que a gente ia falar, quem que tava falando. Eu acho que é super justo, né? E a família ainda tá de luto, é uma coisa recente, então a gente teve que tomar cuidado, muito cuidado com o luto, mas a gente não poderia não deixar de falar. E a gente também se atentou a um fato importante, um dado importante. Ela passou um dado que a gente tem, né, de trans, normalmente vive, até a gente tem um dado aí de 37 anos, é absurdo, assim, é surreal, né? E ela morreu aí com 54, alguma coisa por aí. Então ela também foi mais uma coisa que ela venceu, assim, que ela ultrapassou. Mas ao mesmo tempo, que triste, né? A gente pensar por esse lado, poxa, a gente não se atentou a isso e, nossa, ela poderia ter sofrido. A gente nunca imagina, né? Porque agora a gente está na divulgação, a gente percebe alguns comentários nesse sentido. Porque não fez com ela em vida, porque as pessoas nunca querem fazer com essas pessoas em vida e as pessoas sofrem esse apagamento. Eu acho que é justo esse questionamento, né? Faz sentido, mas é deixar claro que a gente sempre quis fazer com ela em vida, né? Que a gente esquece que esse normal absurdo existe, né? De se matar, de ter preconceito, de ainda ter que falar coisas que são tão óbvias, né? Pra convivência, enfim. E é isso, é triste. É emocionante falar.
E quando você fala isso, né, que ela sobreviveu mais do que a média, eu penso que pode ser muito por essa alegria que ela trazia e que ela contaminava quem estava perto. Uma alegria de resistência mesmo, de quem quer viver e de quem quer viver bem, de quem já superou essa questão de... Né, a gente conhece um pouco da história de Madalena e sabe que nunca foi fácil para ela assumir todas as questões, mas de maneira muito corajosa, ela assume e mostra pra gente que é possível, né, Natália? E aí, pensando nisso, assim, eu queria saber como é que está sendo a produção desse filme? Como é que vocês foram buscar pessoas, personagens, atores? Sobre a produção, né, a gente termina e finaliza em novembro, a última gravação. Foram 2 gravações, né, com algumas diárias. E a primeira foi a gravação dos personagens, são 3 personagens, a gente não queria que ficasse nada caricato. Então são personagens que aparecem em alguns lugares que são muito, que ela circulava muito, que a gente queria fazer essa cena com ela. Então são 3 personagens que não conhecia a Madalena, tem um carinho pela Madalena, que traz a representatividade. Pensando em tudo isso, nesse cuidado de quem convidar, que converse com tudo que ela conversava, né? E eles estão, cada um tem um personagem que é representando ela na câmera, então mais formal, né? Como vereadora. Tem outra personagem que é ela de baiana no carnaval, que ela sempre gostava de estar de baiana e ela escolhia mesmo a fantasia, ela tinha alguns detalhes assim. E foi muito incrível o que aconteceu com o figurino, que a gente sempre vê ela muito alegre, que era uma arma mesmo, uma defesa dela. Então ela já sentia que alguém poderia olhar feio e atacar, é aquela pessoa que ela ia mexer. Mas ela tinha muitas dores, ela passou por muitas coisas, e é isso que a gente vai abordar também durante todo o documentário. Esse lado mais introspectivo, que poucas pessoas conhecem, esse lado família, esse lado de não ir em festa, de escolher a festa que ela ia, porque daí ela ia pra brilhar, né? A banda do Bulho, o carnaval. Mas também em algumas festas ela não gostava de ir, porque ela tinha muito medo que a figura dela fosse... Ela falava, eu já sou trans, eu já sou negra, né? E eu não quero que isso vire uma imagem de bagunça, né? Então ela tinha esse peso, né? Também de ser o que ela era, mas isso em nenhum momento fez ela parar. Eu acho que isso é muito inspirador, assim. E você falando de Madalena, assim, e desse contexto, na verdade você está falando também de Piracicaba, né? Você está contando pra gente como era a cidade, como era a sociedade piracicabana, como era a sociedade brasileira, e como é que a gente entende essa coisa do preconceito, e, enfim, acho que dá para fazer várias leituras a partir desse resgate que vocês estão fazendo com essa história linda que é a história de Madalena. Parabéns. Eu agradeço muito você ter vindo aqui falar e queria que você falasse um pouco do lançamento, quando é que vai ser a exibição, quando é que vocês vão lançar, enfim. E também do projeto, né? Vocês estão com um projeto de financiamento coletivo no Catarse, como é que a gente faz para contribuir? Fala um pouco disso. É uma honra vir aqui falar com vocês, 2 mulheres também que me inspiram aí, que acompanham o trabalho. E acho que a gente vai somando, né, as experiências e essas gerações. Então eu tô me sentindo representada, sabe? Dando continuidade. E foi muito importante você ter falado do cenário mesmo, né? Porque a gente mostra realmente esse cenário brutal, né? Eu acho que o cenário atual, acho que sempre existiu, é um questionamento que fica até, né, das mudanças que aconteceram ou não. Quem passa por isso pode dizer mais, né, com certeza. Mas eu acho que é um cenário hoje em dia que isso também deu um gás pra gente fazer, mesmo ela sofrendo, sabe? Porque é triste, né, é triste que isso ainda aconteça. É triste ver que hoje a gente tem um cenário aí, não só em Piracicaba, mas falando de Brasil, que legitimizou esse crime de ódio, assim, eu acho que escancarou isso
de uma forma pesada mesmo. Então acho que a gente tem que falar, a gente tem que pontuar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que trazer essa cultura, essa leitura, trazer esse questionamento também. Numa cidade que é muito elitizada, né, Piracicaba. Então fazer cinema, falar de Madalena aqui é muito importante. Incomoda um pouquinho ainda, né? A gente sente um pouco. Só de produção, falando de produção, a gente já sente. Mas é por isso que a gente precisa fazer, né? E sobre pós-produção, exibição, a gente quer muito levar de todas as formas, tanto online como presencial. A gente está sentindo como vai ser o cenário aí por causa da pandemia, vacinação, o que vai liberar, o que não vai liberar. Mas também tendo uma noção, assim, nossa, né? Não só do que é colocado. Então, provavelmente só ano que vem. E a gente quer levar, então, online. A gente tem o apoio do Sesc, que está muito legal aí com a gente. Mas a gente também quer levar nas periferias. A gente quer fazer, assim, onde a Madalena estava, onde a Madalena levaria, onde é interessante levar, onde vai impactar. Então, sim, a gente quer levar para todo mundo, mas a gente não pode esquecer das pessoas que eu acho que são que mais precisam saber, assim, e que vão se sentir acolhidas de alguma forma, vão se inspirar de alguma forma. Então, a gente quer levar. É um filho aí que eu quero carregar e ver crescer por muito tempo. Como é um projeto independente e a gente está participando de alguns editais, a gente abriu também para a gente ter aí a produção, né? Produção do cinema, a gente vai fazendo e a gente tem que ter um orçamento, a gente tem que ter uma base e a gente tem gastos, né? De produção, de equipe, de pós-produção, então a gente resolveu fazer esse financiamento coletivo pelo Catarse, que está muito legal, porque tem recompensas para quem ajudar, recompensas que representam a Madalena. Então tem lenço, tem camiseta com arte exclusiva, que a gente envolveu meninas grafiteiras aqui da cidade para fazer. A gente fez também uma ação de grafite para ela, que foi um dos cenários, inclusive, do documentário. Então tem print, tem bottom. Dependendo da recompensa, do valor, tem um tipo de brinde que a pessoa ganha. Tem brindes, tem recompensas soltas também. Tem uma oficina comigo, com o Thiago, com o Wellington, que é o produtor também que está aí junto comigo, para falar e para passar um pouco dessa vivência de produção, de documentário, de cinema. Então tá muito legal. Quem puder ir lá nas nossas redes sociais. Meu nome é Madalena, não tem erro, Facebook, Instagram. E na bio tem o link do Catarse. Então é só acessar e quem puder contribuir divulgando ou contribuindo com o valor que seja já tá ajudando muito. Quer levar isso pra frente mesmo. Ok, Natália, muito obrigada pela sua presença. Nós vamos acompanhar então o lançamento do filme com muito prazer, muita curiosidade, vontade de assistir e homenagear mais uma história, uma pessoa que foi importante, que ainda é importante, como todas as pessoas, principalmente as pessoas que são desumanizadas no nosso país, não é mesmo? Parabéns a todos vocês, todas e todos do projeto. Vamos aguardar então. Valeu falar com você. Muito agradecida por você ter vindo falar desse filme. Fico muito honrada de ter recebido você e desejo muito sucesso para vocês todos. E quando estiver lançando, volta aqui para falar, para contar para a gente como é que ficou essa história toda. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Uma honra estar aqui falando desse projeto que eu tenho com carinho, com mulheres, com pessoas especiais, que acho que representa também podcast, trazendo temas importantes e movimentando a cena. Muito importante também participar disso. E eu volto com certeza, é só chamar que eu tô aqui. Tem muito ainda para ser falado de Madalena, muita coisa ainda vai acontecer. E gratidão pelo espaço.